Eu pensava: "Caramba, como que eu consegui me viciar em tantas coisas que só me jogava para baixo? Será que não existe um caminho completamente oposto, alguma coisa diferente que eu possa fazer? E se ao invés de repetir tudo o que me destrói, eu começasse a me viciar no que me fortalece, no que me impulsiona, me enriquece emocionalmente, financeiramente, intelectualmente? A virada como eu sou exatamente aí. Você já refletiu que talvez esteja viciado em tudo aquilo que te enfraquece? Rola o feed por horas, comer sem vontade, viver comparando a sua vida com a vida dos outros, dormir tarde vendo série, se sabotando em nome do descanso. Tudo isso alimenta a versão mais procrastinadora e preguiçosa de você. Só que quando se trata de cultivar hábitos que te tiram do lugar, que te colocam no caminho de realização, como estudar, treinar, se planejar ou cuidar da sua saúde mental, parece que vira uma missão impossível, né? A sua rotina provavelmente está mais cheia de comportamentos autodestrutivos do que hábitos intencionais. Porque no ponto de vista do cérebro, hábito e vício são praticamente a mesma coisa. O que muda é só o rótulo que a gente coloca. Chamamos de vício aquilo que nos prejudica e de hábito aquilo que nos impulsiona. Mas no fundo é tudo repetição, repetição que molda comportamento e comportamento que molda destino. Olha, eu entendo profundamente o que você sente, porque já estive exatamente nesse lugar. Eu também fui viciada em tudo o que me afastava de quem eu realmente queria ser. Tinha uma época da minha vida que todo o meu tempo livre eu gastava assistindo dorama. E eu anotava os títulos dos doramas como se fosse um troféu, como se aquilo realmente fosse alguma conquista. Eu tinha uma lista imensa de todos os doramas que eu havia assistido. Eu fugia da minha realidade, me distraindo com a vida dos personagens. Eu também já fui viciada em livros, e você pode pensar: ah, mas isso é bom, né? Só que depende, porque eu lia um livro atrás do outro como uma fuga. E a maioria dos livros que eu lia era somente de fantasia, de romance, e alguns que era de desenvolvimento pessoal. Mas eu não aplicava absolutamente nada do que eu lia. Tudo que eu lia naquele livro, um mês depois eu já esquecia completamente, eu não aplicava nada. E aquilo, obviamente, não transformava nada e não mudava nada na minha vida. Era passiva com tudo aquilo que poderia me despertar. E as redes sociais, eu já cheguei a passar 10 horas direto só no telefone. Eu estudava com o vídeo rolando, limpava a casa com o vídeo rolando, fazia qualquer. Tudo que eu fazia era com algum vídeo rolando. Eu tinha pavor do silêncio, eu não conseguia ter um momento de silêncio. Isso tudo enquanto eu dizia pra mim mesma que eu era ambiciosa, que eu queria crescer, que queria conquistar, que eu queria ser além da média. E era verdade, eu sempre tive sede de vencer, de sair da minha realidade. Por isso eu comecei cedo a buscar independência financeira. Mas no meio do caminho entre um movimento produtivo e outro, eu me afundava nos meus próprios sabotadores. O que eu demorei para entender é que eu estava viciada em fugir de mim, em fugir do incômodo de evoluir. Porque assistir uma série é muito mais fácil do que você construir a sua própria história. Fugir é muito mais fácil do que você enfrentar. Viver no automático é muito mais confortável, mas é o conforto que custa caro. E o mais louco disso tudo é que mesmo nessa montanha russa de autossabotagem, eu dizia que eu queria ser uma mulher disciplinada, que queria mais foco, queria ter resultados. Só que o meu comportamento me traía o tempo todo. Eu dizia que queria ser dona da minha rotina, mas eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era pegar o telefone e abrir o TikTok. Eu mentia pra mim mesmo, dizendo que eu só conseguia despertar se eu pegasse no telefone. A verdade é que a gente quer recompensa sem estar disposta a mudar o padrão. E o cérebro, ele só entende repetição. Ele não julga se é bom ou ruim. Ele só automatiza. Se você repete algo o suficiente, vira piloto automático. Vira quem você realmente é. Eu só comecei a mudar quando eu entendi que não era sobre fazer uma revolução da noite pro dia, porque eu já tentei isso também. Já acordei decidida a mudar completamente a minha vida. Zero redes sociais, 4 horas de estudo, treino diário, vida perfeita. Comer muito legumes, comer muitas verduras, porque quando a meta ela é surreal, o seu cérebro ele rejeita, ele vê como uma ameaça, como uma dor e busca te proteger com, adivinha? Procrastinação. Então eu inverti o jogo e eu comecei pequeno, planejamentos realistas, ajustes estratégicos. E em vez de tentar estudar 5 horas por dia direto sem parar, eu me comprometi com 20 minutos de foco total. E em vez de excluir tudo da minha rotina, eu fui inserindo hábitos enriquecedores,
pouco a pouco. E aí nasceu um vício novo, me viciar no que me fortalece. E hoje o que me vicia é o que me transforma, é o estudo que expande a minha mente, é o treino que fortalece o meu corpo, é o silêncio que alimenta a minha paz. E isso vira um vício porque virou repetição. E a repetição virou identidade. Você quer saber o que você é? Olha o que você faz todos os dias. Se todo dia você acorda e ignora as suas metas, se todo dia você se entrega a distrações, ao impulso, à comparação, então é isso que você está construindo como identidade. Mas se você decide, ainda que por um minuto a mais hoje, repetir um comportamento de valor, você começa a construir uma identidade nova, uma identidade de alguém que não aceita mais viver no modo sobrevivência. Você não precisa de uma grande motivação, você precisa de uma decisão, a decisão de não viver mais como refém dos seus próprios ciclos. Sabe o que é mais poderoso? Quando você entende que não precisa de recompensa imediatamente. Você só precisa repetir o certo, até que isso se torne inevitável. Então pare de esperar a versão perfeita de você para você começar, porque ela só nasce depois que você decide agir, mesmo se sentindo imperfeita, mesmo sem ver resultados ainda. Você não constrói uma nova vida do dia para a noite, mas você pode começar uma nova vida hoje. E olha só, talvez você se veja na Danube que eu fui, naquela que sonhava, mas se sabotava, naquela que dizia que queria, mas se escondia, naquela que passava mais tempo assistindo a vida dos outros do que construindo a própria vida. Mas se você entendeu tudo que eu disse aqui, você já não é mais essa pessoa. Você está a uma repetição de distância de começar a ser alguém novo. Agora me diz, o que você vai repetir amanhã?